Sejam todos muito bem-vindos. Que o nosso Mestre Jesus, com sua mansuetude, com seu amor, com a sua paz, possa nos envolver hoje e sempre. E a mensagem de hoje está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. É uma fala de Jesus, onde diz assim: se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celestial os perdoará. Essa orientação, ela vem logo após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso. Para aqueles apóstolos, cheios de dúvidas, né? Sedentos de compreensão, de como agir na vida. É um tema bastante desafiador, porque perdoar nem sempre é tão fácil. Trazemos muitas vezes mágoas, né? Talvez até de encarnações passadas, trazemos rancores. E esse é o momento, né? Essa encarnação é uma encarnação muito importante. É um momento de nós libertarmos o nosso espírito, né? Tirarmos as arestas das nossas almas, das nossas mentes, caminharmos com mais leveza, como Jesus mesmo ensinou um dia, né? Que o fardo dele é leve, que a caminhada é suave, que nós possamos copiar o nosso Mestre. E é interessante que nesse mesmo Evangelho, né, de Mateus, que vem logo no capítulo 18, no versículo 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus Cristo quantas vezes deveria perdoar. Quantas dúvidas eles tinham, não é mesmo? E Jesus responde, né, que perdoar é infinito, o ato de perdoar. Porque o Pedro ainda pergunta: mestre, devemos perdoar 7 vezes? E Jesus responde: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar infinitamente. Quantas vezes for necessário. Não é uma conta matemática exata. É perdoar infinitamente. Não é? Porque assim nós teremos saúde mental, saúde espiritual e saúde física também. Porque muitas vezes a falta de perdão, o remorso, nos remoem por dentro, né? Chama remorso, nos traz doenças, nos traz muita tristeza, né? E é nessa caminhada que nós vamos aprendendo, através dos estudos, das obras, dos livros, de toda a lição que Jesus deixou para todos nós, com base também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14, nos orienta: perdoai para que Deus vos perdoe. Nós somos convidados a compreender que o perdão liberta, alivia e transforma, né? Reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho também é um grande ensinamento que está contido no capítulo 5 de Mateus, versículo 25 e 26. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E nós temos assim, através de Emmanuel, numa obra belíssima chamada Paulo e Estevão, que está mais à frente, depois da conversão de Paulo, quando já era Paulo de Tarso e não mais Saulo. Paulo, ele sofre ainda perseguições dos fariseus, ele ainda tem toda aquela desconfiança daqueles cristãos, ele sofre com muita angústia, com peso na alma, né, pelas atitudes impensadas, por ignorância, por não entender ainda a mensagem do Mestre. Mas depois que ele se converte, ainda assim ele tem um momento ainda de grandes angústias,
onde ele se refugia numa caverna com muitas dúvidas, muitas vezes chorava, né? Não sabia, estava com muitas incertezas, não sabia se ele teria forças para tal missão, né? Para ser confiado a uma missão tão grandiosa, quando naquela noite ele sonha com a sua amada Abigail, que já se encontrava no plano espiritual. E Abigail se aproxima de Paulo, né, em espírito, e diz assim para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Ou seja, ela trouxe uma receita de como ele conseguir, né, caminhar naquela missão grandiosa que lhe foi confiado. Porque o amor é a nossa maior arma, liberta-nos de todos os males, de todas as indecisões, nos liberta, nos abre o caminho. Trabalhar incessantemente, o trabalho, uma lei divina, porque é através do trabalho incessante, do trabalho diário, é que nós conseguimos vencer. Esperar, vem de esperançar, de ter esperança, porque todos nós temos, todo homem traz dentro de si esse sentimento de esperança, que é o que fortalece a nossa caminhada. Sempre temos, né, essa luzinha, essa luz da esperança dentro de nós. E perdoar. Aí está a receita para a libertação do espírito. Perdoar incessantemente, quantas vezes for necessário. E nós temos uma mensagem trazida por um espírito muito amoroso, muito meigo, muito querido, né? Que já se encontra no plano espiritual e continua trabalhando como uma mãezinha amorosa, numa colônia, junto às crianças. O espírito de Meimei. Ela traz uma mensagem belíssima, lição 77 do livro O Espírito da Verdade, que o tema, lição 77, perdoa e serve. Tem aqui duas frases bastante marcantes, uma lição pequena, mas de muita profundidade, que diz: perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda a criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Então nós entendemos esse recado, né? Essa mensagem que Abigail veio trazer a Paulo num momento onde ele sentia ainda muito remorso por tantos atos impensados no passado, né? Ele trazia esse remorso e Abigail vem dar esse receituário para ele viver com saúde espiritual. Ama, trabalha, esperamos o tempo de Deus, né? O tempo das coisas, e perdoa. Esse pedido, né? Ela dizendo isso no presente. É uma forma amorosa de vir, né, ao encontro de Paulo, né, dar esse abraço espiritual de força, de coragem. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, e nossas vidas? Será que nós estamos perdoando? Não é? Porque é iniciar do auto-perdão, assim como Paulo necessitava do auto-perdão, porque ele trazia muito remorso dentro de si.
E o remorso não faz bem, né? O remorso corrói, nos dá doença, nos traz muitas incertezas, nos traz infelicidade. Então é preciso, né, nós entendermos que Jesus traz esse farol do Evangelho com tantos colaboradores e entre eles, né, Abigail, Meimei, trazendo todo esse receituário, essas mensagens de ânimo, que nós possamos pensar, se nós tivermos alguma questão que ainda fere os nossos corações, procuremos através do amor, do trabalho diário, né? Porque o perdão muitas vezes não se dá de uma hora para outra, é um trabalho, né? É uma construção dentro de nós, porque muitas vezes achamos que o perdão é o esquecimento de tudo. Não é assim. O perdão, quando nós já se perdoamos, é nós nos lembrarmos sem o peso da mágoa, do rancor, do ódio, né? Isso é perdão. É quando nós já nos lembramos sem sofrimento, sem este peso. Que possamos, então, levar adiante, né, esse chamamento de Abigail, o chamamento de Paulo, de Emmanuel, o chamamento de Meimei e principalmente o chamamento do nosso querido Mestre Jesus, que Ele possa nos envolver com seu amor, nos dando muita capacidade de raciocinar, de pensar e de repensar quantas vezes for preciso sobre as nossas existências, que é considerada uma misericórdia divina, né? Um gesto de misericórdia do nosso Pai Celestial para com todos nós. Saibamos viver nessa encarnação que é considerada tão importante, porque é aqui e agora, sobre perdoar, que Jesus continua nos envolvendo, hoje e sempre, graças a Deus.